Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto, nos voltando agora para a terceira parte do nosso conteúdo, né, que faz referência à questão das relações interpessoais. Dentro dessa questão temos o seguinte: nas relações interpessoais existem forças que restringem e também as forças que impulsionam. Dentre essa questão das forças que restringem, nós temos o seguinte: a vaidade, a apatia, a dependência, a timidez, a manipulação. Então, essas forças negativas que restringem, né, o desenvolvimento do ser humano, que faz o ser humano se tornar dependente, isso é muito triste, porque acaba que restringindo o potencial das pessoas. A pessoa não pode ser por demais vaidosa, ela não pode ser ter apatia, né? Porque apatia é indiferença. Nós não podemos ser indiferentes uns com os outros, não. A gente precisa perceber o outro, né? As dificuldades do outro, para a gente poder se colocar no lugar do outro. Então, essa questão da vaidade, da apatia, da dependência, da timidez e da manipulação são forças negativas que acabam restringindo o potencial dos outros. Aí nós temos a questão das forças que impulsionam, né, as pessoas a progredirem. Então, dentre essas forças, temos a seguinte: empatia, que essa empatia nós podemos perceber que é algo positivo na vida do ser humano, né? É algo muito positivo, porque leva o ser humano a compreender, a proteger a si mesmo e ao outro. A questão da motivação, da iniciativa, da competência, do apoio, essas forças, sim, elas transformam, ela impulsiona, né, o ser humano a progredir, impulsiona, dá um novo sentido à vida. Assim, a importância em desenvolver a empatia. Empatia, colocar-se no lugar do outro e entender os motivos que o levaram a agir de determinada maneira. Facilita o diálogo entre as partes para a resolução do conflito, porque as relações interpessoais são as relações que acontecem entre as pessoas, né? E aí é importante desenvolver essa questão da empatia, porque dentro da empatia a gente pode, né, se colocar no lugar do outro para entender o porquê, né, aquela determinada pessoa desenvolveu determinado comportamento. Então isso também está dentro das questões psicológicas, né? Se volta para a questão psicológica de poder entender o próximo, de poder se colocar no lugar do outro. E isso vai facilitar o diálogo entre as partes que fazem parte ali daquele relacionamento, em busca de quê? Da resolução de um determinado conflito que possa estar existindo. A empatia permite um julgamento mais justo, sem tanta influência dos nossos valores individuais. Postura flexível, dando possibilidades ao outro de expressar o que pensa. A clareza de que as pessoas são diferentes e únicas, a aceitação do feedback, né? Na medida que você está ali dialogando, expressando as suas ideias, você também deve estar aberto, né, para receber as ideias dos outros e isso impulsionar, né, de motivar a pessoa também, o outro, aliás, a se expressar, a se comunicar. Né? Então, é de fundamental importância a questão da empatia, porque ela permite tudo isso aqui, um julgamento mais justo, sem tanta influência dos nossos valores individuais, a gente deixa de ser menos individualistas e passa, então, a pensar com um olhar mais coletivo, a gente começa a ter uma postura mais flexível, né? Dar mais sentido e ser, sobretudo, mais claro, ter mais clareza de que as pessoas são diferentes e únicas, cada uma, né? Cada um de nós somos únicos neste mundo, né? Nós temos as nossas diferenças e essas diferenças, elas devem ser respeitadas. O processo de crescimento e integração da equipe persiste nos objetivos, aceitação de novas pessoas
ao grupo, confiança, integração satisfatória dos objetivos individuais, educação entre os membros do grupo e também a cooperação. Então, nós vamos agora para o princípio da assertividade. Desta forma, definição sobre assertividade é a seguinte: o termo assertividade origina-se de asserção. Fazer asserções quer dizer afirmar, do latim affirmare. Tornar firme, consolidar, declarar com firmeza. Martim, 2005. Assertividade é o comportamento honesto, direto e respeitoso. Não é passivo, tampouco agressivo, mas expressa claramente a opinião sobre os fatos, afirmando nosso eu, sem invadir o espaço alheio, segundo Gutierrez, 2010. Assim, no geral, pode-se afirmar que a assertividade é uma base fundamental para os relacionamentos interpessoais em todos os contextos, pois trata-se de um comportamento maduro, onde o sim e o não estão em total harmonia, onde pensamentos e sentimentos são expressos de forma honesta e direta. Então, o princípio da assertividade é de fundamental importância, porque neste momento a pessoa, ela expressa de forma honesta e direta suas opiniões, como também aceita, a discordância dessas opiniões. Por isso que coloca onde o sim e o não estão em total harmonia, onde pensamentos e sentimentos são expressos de forma honesta e direta. Fatores impeditivos para o comportamento assertivo. Comportamento passivo. Muitas vezes as pessoas preferem dizer sim para o outro e não para si mesmo, o que caracteriza o comportamento passivo. Então, nós não podemos ser passivos diante de determinados fatores. Às vezes, você, por não querer dizer o não para outra pessoa, está até passando determinadas dificuldades, mas acaba dizendo sim. E dessa forma, você se torna um ser passivo, Um ser passivo porque você acaba aceitando tudo que lhes dizem, tal como é, mesmo que você saiba que não é daquela forma, mas você acaba dizendo um sim diante de determinada situação que não é a certa. E aí, dessa forma, o seu comportamento é passivo. No ambiente organizacional, o funcionário passivo acredita que o não pode desagradar as pessoas e, consequentemente, acarretar danos para a sua carreira. Muitas das vezes, acaba que até mesmo se prejudicando para não dizer o não para o outro. Comportamento passivo. A pessoa passiva permite que constantemente seu espaço seja violado. O feedback negativo é praticamente um crime, pois isso pode abalar sua aceitação e seus relacionamentos. Pensar mais no outro do que em si mesmo, se autoagredindo constantemente. Comportamento agressivo. O sujeito agressivo é aquele que não respeita as opiniões e comportamentos alheios, sempre tratando oposições como ameaça e insubordinação. O não sempre é colocado de maneira autocrática e inflexível. O feedback geralmente é negativo, destruindo relacionamentos e comprometendo a estima do outro. Os opositores de suas ideias são visualizados como inimigos, sempre transcendendo tais oposições para o campo pessoal. Aqui de fundamental importância esse tópico aqui. Eu tenho determinada opinião, determinada ideia, mas o meu colega já pensa diferente. Então, sobre aquilo que eu penso que é certo, eu tenho que aceitar a opinião do meu colega e não ver que ele é meu inimigo só porque ele não concorda com minhas opiniões. Comportamento agressivo ainda. Promove chantagens emocionais como estratégia de conseguir seus objetivos individuais,
Isso é o que eu penso. É um absurdo você pensar diferente. Isso é o que eu sinto. Seus sentimentos não importam. Isso é o que eu quero. O que você quer não é importante. Frustrações acumuladas, medos latentes, desejos de vingança fomentam o comportamento agressivo. Isso é horrível, a pessoa desenvolver tal comportamento. O comportamento agressivo faz você ser uma pessoa possessiva, uma pessoa que não aceita o não, uma pessoa que é difícil de se conviver. Qualquer coisa que lhe desagrade é motivo para que ele haja, né, de uma forma agressiva. Síntese e resultado dos comportamentos passivo, agressivo e assertivo. Comportamento passivo, resultado, pouquíssimo respeito dos outros e autoflagelação constante. O que desgasta a autoestima do sujeito. Você sempre dizer sim, sim, mesmo que você se prejudique, a sua autoestima, ela fica desgastada. O sujeito fica uma pessoa muito passiva. Comportamento agressivo, o resultado, as pessoas passivas temem os agressivos. E, no geral, os relacionamentos interpessoais não são sinceros. Comportamento assertivo. O resultado, admiração e respeito por sua postura justa, franca e democrática. Vantagens oriundas do comportamento assertivo. Expressa seus sentimentos e opiniões de concordância e discordância com tranquilidade, tem a humildade de pedir ajuda, exerce com tranquilidade a autoridade, defende-se com maturidade dos excessos de poder. Desta forma, espero novamente que todos os conteúdos aqui discutidos possam surtir efeito e que realmente vocês entendam o real sentido do comportamento assertivo.